Olá a todos. Meu nome é Matheus Silveira, bacharel em Direito pela Faculdade Cenecista de Osório, a Facos. E hoje, a convite da coordenação do curso de Direito da Facos, tenho o prazer em trazer algumas considerações acerca do meu trabalho de conclusão de curso, no qual tive a felicidade de ser aprovado com nota máxima pela banca de professores examinadores. Pois bem, o título do meu trabalho de conclusão é Os requisitos para a realização da penhora sobre o faturamento da empresa nas ações de execução fiscal. Tema que nos remete ao estudo da Lei 6830 de 1980, a Lei de Execução Fiscal, do direito processual civil na sua fase de execução e do direito empresarial. A escassez ou ausência de bens do devedor é um dilema enfrentado pelo credor no processo. A busca judicial para o adimplemento da dívida por meio do processo de execução fiscal pode demorar anos. Após muitas ações em que a União, os estados e os municípios recorriam às instâncias superiores para buscar o adimplemento da dívida fiscal, o Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento no processo de execução, que após a sua discussão passou a ser previsto em lei. A penhora sobre o faturamento da empresa, que está previsto nos artigos 655, inciso 7, e 655-A, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 591 do Código de Processo Civil, o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, o que nos remete à responsabilidade patrimonial em sentido amplo e abstrato. Eis que não há ainda a certeza de quais bens serão utilizados para a garantia do processo, bem como para o adimplemento do crédito do exequente. Luiz Guilherme Marinoni, no livro Curso de Processo Civil de Execução, volume 3, traz o conceito de penhora com clareza, sendo a penhora o ato processual por quais determinados bens do devedor ou de terceiro responsável sujeitam-se diretamente à execução. Desta forma, a penhora só recairá em bens que estejam identificados e encontrados. A atual ordem de preferência da penhora, incorporada pela Lei 11.382 de 2006 para o processo de execução civil, está prevista no artigo 655 do CPC, sendo que o dispositivo legal é taxativo, porém não se faz imperiosa a sua literal aplicação em casos concretos, pois, conforme o próprio texto, a ordem prevista será utilizada de forma preferencial e não obrigatória. Desta forma, não restará prejudicada a penhora de um veículo, previsto no artigo 655, inciso 2, caso não tenha sido requisitada a penhora em dinheiro, prevista no artigo 655, inciso 1, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina. Sobre a conceituação da penhora sobre o faturamento da empresa, cabe destacar que a penhora sobre o faturamento pressupõe quantia não determinada, discriminada em percentual fixo, porém, fazendo-se com que o valor obtido mensalmente por meio da penhora seja variável, de acordo com a rentabilidade da empresa no respectivo período. Assim, podemos concluir que a penhora sobre o faturamento da empresa é a espécie de penhora que é exclusivamente aplicada em casos que a empresa que figura no polo passivo da execução terá determinado percentual de seu faturamento penhorado com a finalidade de satisfazer o crédito. Vejamos que, conforme o conceito trazido pelo jurista Luiz Guilherme Marinoni, além das considerações trazidas aqui, o objeto a ser determinado não é a quantidade de valores, mas sim o percentual do faturamento da empresa. No que tange a aplicabilidade e cabimento da penhora sobre o faturamento da empresa no processo de execução fiscal, é importante trazermos o recurso especial número 249.353 do Paraná, onde foi aceita a tese de que a penhora sobre o faturamento da empresa é prevista de forma indireta e análoga ao artigo 11, parágrafo 1º da Lei 6830. A partir de então, os tribunais dos estados, bem como os tribunais federais, começaram a tratar a penhora sobre o faturamento da empresa como uma realidade nos processos de execução fiscal. Reconhecida a sua possibilidade e seu cabimento nas ações de execução fiscal,
para que a penhora sobre o faturamento da empresa seja utilizada no processo, deverão ser observados os requisitos reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela doutrina. O primeiro deles, a inexistência de bens passíveis de penhora suficientes para garantir a cobrança do crédito. O segundo, a existência de bens de difícil comercialização em astas públicas. O terceiro, deverá ser promovida a nomeação de administrador que apresente o plano de pagamento na forma do artigo 655-A, parágrafo 3º, 677 e 678 do Código de Processo Civil. E o último deles, o percentual fixado sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Diante desses requisitos, é importante salientar dois: a necessidade da nomeação de um administrador judicial e o cuidado relativo ao percentual fixado. Tais requisitos estão diretamente ligados ao direito empresarial e à proteção das partes no processo. No que tange ao depositário administrador, cabe a ele prestar contas de forma espontânea, a iniciar da extinção do depósito. Ou seja, o depositário administrador fica responsável pela arrecadação dos valores do percentual penhorado. Deve realizar o depósito judicial e, finalmente, proceder à prestação de contas, com base no plano de pagamento apresentado e deferido pelo juiz. Por outro lado, o requisito da observação de percentual compatível está diretamente ligado à atividade empresarial, que é respaldada pela Constituição Federal, tendo princípios implícitos e explícitos no texto da Lei Maior da República. Estes princípios constitucionais e empresariais devem ser observados e respeitados pelo julgador no caso concreto. Eis que a atividade empresarial é essencial ao Estado, desde o fornecimento de lucros diretos com o pagamento dos impostos, bem como é a empresa que gera a circulação de capital à economia. E, além destes, é a empresa que fornece o trabalho ao cidadão. Pois bem, senhores, a relevância do estudo do tema proposto se justificou conforme os avanços da pesquisa. Não só as considerações processuais executivas, como também a importância da necessidade do estudo e a exposição da problematização existente sobre a aplicação da penhora sobre o faturamento da empresa nas ações de execução fiscal. Desta maneira, pode-se ressaltar que a penhora sobre o faturamento da empresa em ações de execução fiscal e em processos de execução de título extrajudicial ganhou repercussão geral no mundo jurídico, principalmente pelos resultados que trouxe para o credor, para o devedor e para a sociedade. Pois bem, senhores, desde já agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar o meu trabalho. Espero que seja de grande ajuda a todos no que concerne às dúvidas e, especialmente, a coordenação do curso de Direito da Facos, instituição que eu tive a honra de fazer parte e estudar durante 5 anos. Muito obrigado.